Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, 69º encontro. Vamos trabalhar Jeremias do capítulo 30, do versículo 18 a 24. Estes versículos é uma descrição da restauração do povo de Israel. A comunidade política será restaurada com o novo governo, versículo 21, e será a mediação perfeita entre Javé, Deus, e o povo. Jerusalém é o verdadeiro centro do culto para o reino de Israel. Isto é, o reino do norte, que tinha a sua capital religiosa em Betel, foi destruída pela Síria. Ali se tinha um templo para Javé. Agora não mais. A capital religiosa será Jerusalém, que era a capital religiosa e política do Reino do Sul, Reino de Judá. Jeremias esperava o retorno glorioso da época de Davi, os dois povos unidos, Reino de Judá, isto é, o Reino do Sul, Reino do Norte, o Reino de Israel. A nação vem restaurada. Então, a unidade do Reino do Sul e Reino do Norte, que é uma profecia da unidade, não mais a separação dos dois povos, que são irmãos. O povo do Reino do Norte era formado por 10 tribos, o Reino do Sul era formado por 2 tribos. As 2 tribos do Reino do Sul eram Benjamim e Judá, e as outras tribos pertenciam ao Reino do Norte. Agora, a volta ao tempo de Davi, onde todas as 12 tribos estão reunidas em Jerusalém, capital religiosa, mas mantém uma certa autonomia entre o Reino do Norte e do Sul, autonomia política. A nação vem restaurada, as cidades reconstruídas, versículo 18. As famílias se multiplicarão e surgirá a vida da cidade. Capítulo 30, versículos 19 e 20. Reaparecerão os chefes políticos. Versículo 21. Israel será novamente o povo de Javé Deus. Nós vimos o versículo 22 a 24. Então vamos lá. Jeremias capítulo 30, versículo 18 a versículo 24. Façamos primeiro a leitura do texto. Mas assim diz Javé: agora vou mudar a sorte das tendas de Jacó. Terei compaixão de suas moradas. A cidade será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio se erguerá de novo no seu lugar, que se refere ao Reino do Norte, destruída pela Síria. Daí sairão ação de graças e gritos de alegria. Eu vou multiplicá-los, e eles nunca mais diminuirão. Vou devolver-lhes a honra, e eles nunca mais serão humilhados. Seus filhos serão como antigamente, e sua assembleia continuará firme diante dos meus olhos. Mas castigarei todos os seus opressores. Dela surgirá o seu chefe, e do seu meio sairão o seu governante. E do seu meio sairá o seu governante. Eu farei que ele se aproxime e chegue até junto a mim. Pois quem iria arriscar a vida, chegando perto de mim? Oráculo de Javé. Vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Eis a tempestade de Javé. Seu furor se desencadeia, um furacão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira ardente de Javé não recuará, enquanto não realizar, enquanto não executar os projetos do seu coração. Nos últimos dias, vocês compreenderão tudo. Então nós vemos esse texto, fala da restauração do reino de Israel, que deverá se unir
ao reino de Judá para formar um único povo. Era sempre a expectativa da história do povo de Israel, essa unidade, que foi quebrada quando Roboão e Jeroboão, primeiro, eles separaram, né, Roboão, filho de Salomão, eles separaram, eles brigaram e criaram então os dois reinos. O reino que na época de Davi e Salomão era o único reino, foi separado em dois. Roboão ficou descendente de Davi e Salomão com o reino do sul. Jeroboão ficou com as outras 10 tribos e formou então o reino do norte. Versículo 18. Mas assim diz Javé: agora vou mudar a sorte das tendas de Jacó. Terei compaixão de suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas, e o palácio se erguerá de novo no seu lugar. Javé promete a restauração das tendas, isto é, das tribos, de Jacó, isto é, Israel. Jacó é o primeiro nome, é o nome Abraão, Isaac e Jacó, mas é Deus que vai mudar o nome de Jacó para Israel. Javé, Deus, agirá em favor do seu povo, tendo compaixão. O povo castigado por Javé, que não esquece o mal, isto é, o pecado que eles fizeram, rompendo a aliança, mas agora nós vemos o perdão divino que vai acontecer. O povo novamente irá reconstruir a cidade, a capital da Samaria, sobre as ruínas da destruição feita pela Síria em 722. Como também o Palácio Real vai ser erguido de novo no mesmo lugar. A profecia se refere aqui ao reino do norte, o reino de Israel. Versículo 19. Daí sairão ação de graças e gritos de alegria. Eu vou multiplicá-los, e eles nunca mais diminuirão. Vou devolver-lhes a honra, e eles nunca mais serão humilhados. O retorno do exílio da Síria será uma grande alegria para o reino do norte. Eles serão abençoados com o nascimento de novos filhos, que nunca diminuirão. Isto é, haverá um crescimento populacional por causa das bênçãos divinas e do perdão. O povo de Deus, do Reino do Norte, terá restituído a sua honra e nunca mais serão vencidos, humilhados. Não serão derrotados. Eles não mais irão para o exílio. Veremos a reconstrução política do Reino do Norte, que não terá mais templo, pois o templo está no Monte Sião, em Jerusalém, não mais em Betel. Então Betel não será reconstruída. O templo manterá a unidade religiosa do povo em Jerusalém. O templo de Israel ficava em Betel, destruído pela invasão da Síria. O templo agora não será erguido, pois o templo único será o templo, de Jerusalém. Será o templo que unirá religiosamente Israel e Judá. Versículo 20. Seus filhos serão como antigamente, e sua assembleia continuará firme diante dos meus olhos, mas castigarei todos os seus opressores. As bênçãos anteriores ao exílio na Síria serão restituídas, como as bênçãos que existiam antes. E Javé terá o povo de Israel em consideração, isto é, diante de seus olhos. Aqueles que destruíram e oprimiram os habitantes do Reino do Norte serão castigados. E serão mesmo, porque a Babilônia vai vencer a Síria e vai exilar o povo da Síria. A população dizimada pela guerra e deportação volta novamente a crescer. A Assembleia do Povo Escolhido terá sempre Deus, e terá os olhos fixos em Deus,
E Deus não abandonará mais seu povo, pois Javé é que escolheu este povo. Versículo 21. Dela surgirá um chefe, do seu meio sairá o seu governante. Eu farei que ele se aproxime e chegue até junto a mim. Pois quem iria arriscar a vida chegando perto de mim? Oráculo de Javé. O chefe do povo de Israel não será mais um estrangeiro, a Síria, mas alguém do povo. É Javé que confirmará o seu nome. O profeta não usa o nome do rei. Ele diz simplesmente o chefe. Ele não fala do Messias, mas ele fala de um chefe. Este chefe será o intermediário perfeito entre Javé e seu povo. Chegar junto a Javé é se aproximar, é estar em Jerusalém no templo, junto com Javé, onde se realiza o verdadeiro culto para o Reino do Norte. O Reino do Norte terá um chefe, mas a centralidade, o encontro com Javé, se fará no templo em Jerusalém. Então, haverá uma distinção política para o Reino do Sul e o Reino do Norte, que terão seus governantes, mas a unidade religiosa de identidade do povo de Israel vai ser sempre em Jerusalém, no templo. Aqui os verbos aproximar, chegar até Javé, arriscar, têm sentido cultural. No Antigo Testamento se sabe que não é possível que se aproxime de Javé sem certa cerimônia. Quem ousa se aproximar de Javé, coloca em risco a sua própria vida. Êxodo capítulo 33, versículo 20. A não ser que Javé permita que o ser humano aproxime. Versículo 22. Vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Javé renova a fórmula da aliança que encontramos em Jeremias. Também no livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo 17 e 18, que diz: Hoje você fez Javé declarar que ele seria o seu Deus, com a condição de que você andaria nos caminhos dele, observando seus estatutos, mandamentos e normas, dando assim ouvidos à sua voz. Versículo 18. Depois do versículo 18, do próprio Deuteronômio 26, versículo 18. E Javé fez hoje você declarar que seria o seu povo próprio, conforme ele mesmo lhe prometeu, observando todos os mandamentos. Versículo 23. Eis a tempestade de Javé, seu furor se desencadeia, um furacão gira sobre a cabeça dos ímpios. Aqui é uma repetição textual de Jeremias, capítulo 23, do versículo 19 a 20. Aqui neste versículo, se quer lembrar que a salvação oferecida por Deus não implica eliminar todo o julgamento. O castigo que atinge os culpados não é uma explosão incontrolada da cólera divina, nem efeito de uma justiça iminente, mas é a execução de um plano bem definido, que só mais tarde será entendido, isto é, no fim dos tempos. Versículo 24. A ira ardente de Javé não recuará, enquanto não realizar, enquanto não executar os projetos de seu coração. Nos últimos dias vocês compreenderão tudo. O final da profecia se liga com a introdução do versículo 3. Dias virão, isto é, os últimos dias, em que mudarei, Dias virão, isto é, os últimos dias, em que mudarei a sorte do meu povo. Israel e Judá, de Javé. Farei com que voltem ao país que eu dei a seus antepassados e que tomem novamente posse dele. Assim, isto só poderá ser compreendido no futuro, quando realmente se realizará o que foi realmente profetizado.
Então, esse é o texto que nós estamos meditando. Depois vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.